Gente, eu falei, fiz um monte de vídeo e realmente eu só quero concluir uma coisa aqui, se for só isso também. A questão, já tá chato querer refutar mais a teoria das cordas, se eu já não refutei, irmão, tá? Mas tem tempo para explicar isso. É o seguinte, imagina a menor partícula que existe, deveria ser a quântica, correto? Como que a gente enxerga uma partícula quântica? Não vai dar. Não vai dar para enxergar uma partícula quântica. Por quê? Imagina que você precisa de uma coisa menor do que ela, tá? Para enxergar ela, para medir ela. Se você pega uma coisa igual a ela, tá? Tem que ser menor, porque assim, eu uso um exemplo, tá? E esse exemplo, meu, eu já pensava há muito tempo, mano, antes de entender mais ou menos o que era física quântica. Imagina um rio passando, né? E o que acontece com esse rio? Imagina daquelas rodas, sei lá, de moinho, né? Não é roda de moinho, é uma roda, vai. Que quando a água bate aqui, ela gira, vai. Ela tem várias pás, tá? Uma roda. E ela vai girando. Será que você não concorda? O rio tem uma velocidade X. Mas será que você não concorda que quando você coloca a roda, a velocidade do rio fica X menos um número finito? Porque a velocidade do rio vai diminuir conforme você mede ele. Entendeu? Da mesma forma, se você tem uma partícula e você vai medir ela, a velocidade dela, ou tipo, ela própria, você alterou sei lá, a quantidade de movimento dela, a velocidade, né? É isso. Aliás, você aplicou uma força de freamento nela. Ela vai acelerar e... Tá, negativamente? Não. Inversamente. Vamos lá. E aí o que acontece, mano? Freia. Não, mas é um pouco, né? Total. Mas aí você tem uma partícula, você quer medir ela como? Se ela é a menor que tem, mano, por isso o elétron não dá pra ver. E se desse? Mano, se desse ele não seria a quântica, ele não seria a menor. E acontece o seguinte, nem a eletrosfera, muito menos a eletrosfera, tá? Porque ela tá ainda na condição de onda. Ela colapsa no elétron. Não dá pra ver. E se a teoria das cordas pudesse realmente achar a essência de um elétron, ela não seria medida. Não dava pra medir. Por isso, pois é, filho. Se as cordas realmente pudessem ser um elétron, não dava não dava pra você achar um experimento empírico, um experimento físico, um experimento de método científico para você saber quais são as condições, as propriedades de uma corda e como elas se configuram em termos da frequência que elas pretendem ser energia vibrante, né? Uma corda vibrante aonde? Numa tela de espaço-tempo, sei lá, porque assim, realmente seria ainda um espaço quantizado. Então simplesmente não daria certo. Por quê? Porque a última... se você tem uma partícula quântica, quer dizer o quê? Ela é uma quantidade finita. Se fosse infinitesimal, mano, o que deve ser... Ela não... Se fosse infinitesimal, joia. Mas sendo uma partícula de ínfima, mas finita, eu digo pra você, a partícula quântica não dá pra ver. Tanto não dá pra ver quanto não dá pra medir. Entendeu? Aí você fala, poxa, então por isso que a teoria das cordas é só uma teoria que fica tentando formular matematicamente um negócio, pá, mas que não existe também. Sabe por quê? Não faz sentido. Eu já expliquei, toda a formulação matemática ela vai indefinidamente, até o infinito, até o infinitesimal. Então é o seguinte, gente, pensa bem, não dá, quanto de cálculo precisa? Ela não vai acabar, a matemática não acaba, ela vai indefinidamente, tá? Ela é realizável? É, porque se a magnificência é realizável por poder volitivo, mas não é praticável, porque Deus não vai fazer uma natureza tão imbecil, cara, tá? É ridículo isso, tá? E outra, a física clássica era muito boa, a não ser que, tipo, realmente alguém queira falar que é ou não é o espaço sendo as distâncias de unidade de medida infinitesimais.
É óbvio, qualquer partícula ínfima, que seja quântica ou seja finita, ela tem uma distância, ela tem uma medida, que tem uma distância de unidades de medidas infinitesimais. Ah, quanto que mede em unidades de medidas infinitesimais? Infinitas para dar um número finito. Ou seja, o infinitesimal não só é idealizável, é realizável, ele é praticável, ele existe. A gente já falou sobre isso. E assim, tudo bem, gente, eu já cancelei essa teoria das cordas, porque realmente se você ainda conseguisse medir essas cordas, você precisava de uma coisa menor ainda. Só seria uma formulação matemática ad hoc, quer dizer, eu eu aprendi esse termo, eu entendo o que é. Tava estudando. Aí eu falo pra você, gente, não funciona. É empurrar o problema com a barriga, não acaba mais. Se você conseguisse medir a frequência das cordas vibrantes, precisa frequência, modulação, equalização, amplitude, aí essas propriedades ondulatórias. E ainda você achar que é tridimensional ou não, quer dizer, uma corda seria unidirecional, bidimensional ou tridimensional, mas é uma corda. E ainda ela tá, e sim, ela podia estar cíclica, é real. Aí você chegaria num outro ponto, mano, que eu deduzi também. Eu sei fazer essas paradas. Se chama Soliton. E o que é um sólido? Eu já vi na internet umas coisas, propriedades que eles falaram que aquilo era um sólido. Eu falei, caramba. Então eu vou chamar o bagulho de sólido, porque eu sei o que é. Seria uma coisa cíclica. Que na verdade, por exemplo, vamos supor uma onda eletromagnética. E exatamente. A onda eletromagnética, o que ela é? Ela não é... o que acontece com a onda eletromagnética? Ela tem um campo elétrico induzido, variável, que gera um campo magnético induzido variável, que gera um campo magnético induzido... Ou seja... Espera, reticência. Campo magnético, campo elétrico, campo magnético, isso é uma onda eletromagnética. E aonde ela se propaga? No vácuo? Sim. Ela precisa de um meio para se propagar? Sim. O espaço é um agente físico. Se o espaço não tivesse essência, ele era inexistente. Mas a onda eletromagnética realmente ela é, como se diria, independente. Mas ela depende de um meio, o espaço. Mas o que acontece? Ela é uma coisa interessante porque ela se propaga nela mesma, tá? Eu que falei isso antes. Ela se propaga nela mesma como? Tem um campo magnético induzido, nele vem o campo elétrico induzido, o campo magnético induzido. Isso seria um sóliton? Sim, mano. Sabe por quê? Seria um sóliton muito rápido, aliás, o mais rápido que tem. Mas ao mesmo tempo, sólitos pode ser devagar. Aliás, quando ele é cíclico, ele é como se fosse essas teorias das cordas aí. Mas desencana, filho. É teoria. É ficção. Mas não dá pra aplicar, sabe onde? Naqueles raio globo, raio bola. Tá, eu meio que falei isso também, irmão. Tá, e o raio bola não é exatamente igual ao Hadouken, filho? É possível. Há uma propagação elétrica. Sim, porque assim, você vê o Raiden, do Mortal Kombat, ele solta um raio, mas é muito rápido. Não dá pra desviar direito. Mas o que o Ryu faz? Ele pega o mesmo poder elétrico, vai saber que porra é aquela. Se ele conseguir fazer um Soliton com aquilo, tipo um raio bola, como que ele funciona? Ele é cíclico. E nessa hora que ele é cíclico, ele perde a velocidade. Na verdade, ele fica um negócio mais lento. Por quê? Porque não é que ele perdeu a velocidade, ele está cíclico dentro dele e ele tem uma segunda velocidade relativa. Aí o Hadouken vai assim, ó. Entendeu? Entendeu? E é bem isso. E eu ia falar o que, mano? Teoria das cordas é ridículo. Não dá. I'm no heartbreaker, I live to burn, I'll rip it all in two. And I leave you lying on the bed. Você poderá ser minha, você será minha, você é minha. Eu sou o exterminador do futuro. Leave you, we go on the truth. Ow, 'cause you could be mine. But your way out of life. The sweet thing cracking and it can't come down. I did nothing done. I said you should go be mine.
São tantas emoções. Eu tô falando, mano, tá. O que mais eu falo, mano? Teoria das cordas. Pra que eles querem a teoria das cordas? Pra achar a essência das coisas. Porque na verdade, se eles acham essa teoria das cordas, que não existe, mano, que a essência não é essa. Eles estão indo pro fundo do poço, pro abismo, pro inferno. Se eles acham essa essência, essas maneiras da configuração dessas modulações, vibração, modulação, frequência, equalização e amplitude, eles fazem o quê? Sintetizam matéria. Pra quê, mano? É a essência, eles querem achar a essência, mas a essência não é essa. A essência é a magnificência. E a essência, toda essência é a magnificência. Mas o poder de criar a essência é a determinante de essência, que é o poder criador de Deus, que é a magnificência. Entendeu? E a magnificência mais básica do universo, ela não pode ter sido criada, ela tá em Deus. Porque Deus existe desde sempre para sempre. Essa magnificência se chama magnificência GPS1, que significa magnificência geral, plena e singular 1. Ela existe desde sempre para sempre e ela é uma só. Deus não precisa fazer mais poder nenhum, é um poder só. Aliás, se o poder da magnificência já não tem nada equiparável a ele, só existe um poder só, o poder absoluto da onipotência de Deus.